Olá, galera do Neja 3. Então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre progressão aritmética, porque na aula 1 nós aprendemos o que é uma progressão aritmética, que ela é uma sequência numérica que tem uma determinada característica. Qual é a característica? Você pegando qualquer termo dessa progressão e diminuindo do que vem imediatamente antes dele, sempre vai dar o mesmo número. E esse mesmo número é chamado a razão. Tá? Então, sempre que você pegar qualquer termo, claro, com exclusão do primeiro termo, porque antes dele não vem ninguém, mas pegando qualquer outro termo, vai dar sempre o mesmo valor. Esse valor é chamado razão, que pode ser positiva, que é a maioria dos casos, mas que podemos ter razão negativa, ou seja, ao invés da progressão estar aumentando, ela está diminuindo. E aí, a sequência que tem essa característica é chamada de progressão aritmética, mais conhecida como PA. Antes de continuarmos, relembrando o que nós vimos na aula passada, nós aprendemos a como encontrar um determinado termo nessa progressão aritmética. Então, nós temos lá, é dado o primeiro termo, é dado a posição do termo que eu quero encontrar e é dada a razão. E a partir disso eu tenho que achar o termo que está na posição solicitada. E aí a fórmula é essa daí, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O AN ali, se você quiser colocar ou não faz diferença. Tá? Que o AN é o termo que eu quero encontrar. Se eu quero encontrar o décimo, vai ser o A10. Se eu quero encontrar o vigésimo, vai ser o A20. O A1 é o primeiro termo dessa sequência, dessa PA. O N é a posição do termo onde eu quero encontrar ou a quantidade de termos dessa PA. E o menos 1 faz parte da fórmula e o R é a razão, ou seja, de quanto que ela está aumentando ou diminuindo. Então, para reforçar o que nós vimos na aula passada, vamos ver dois exemplos. No exemplo 1, eu tenho uma PA que tem o primeiro termo 7 e a razão é 2. Então, qual é o 11º termo dessa PA? Vamos lá. Eu quero agora o A11, tá? Porque ele está na 11ª posição. Quem é o A1? É o 7 mais. Quem é o N? O N é o 11 porque é a posição do termo que eu quero. Então, 11, o menos 1 faz parte da fórmula, vezes o 2, que é a razão. Como nós temos aí uma expressão, nós temos que resolver primeiro o que está entre parênteses, na expressão numérica. 11 menos 1, 10. Agora temos uma soma e uma multiplicação. Resolvemos primeiro a multiplicação. 10 vezes 2, 20. E para finalizar, nós somamos com 7, então o 11º termo dessa PA aí vai ser o 27, tá ok? Vamos ao exemplo 2, eu quero o 50º termo dessa PA aí. No primeiro momento, aparentemente, a gente não tem o primeiro termo e a razão, mas tem como a gente perceber olhando para a PA. Quem é o primeiro termo da sequência? É o 8, então ele vai ser o A1. Qual é a razão de quanto que ele está aumentando ou quanto que ele está diminuindo? No exemplo aí, claramente ele está aumentando. Então, de quanto que ele está aumentando? Se você não consegue visualizar olhando assim, pega um termo e diminui do que vem antes. Ó, você pode pegar o 16 e diminuir do 12. Dá quanto? 4. Você pode pegar o 12 e diminuir do 8. Dá quanto? 4. Tem que dar o mesmo valor. Então, a razão é 4. Agora, podemos montar. A50, que é o que eu quero, é igual ao A1, que é 8, mais 50, que é o N menos 1, vezes o 4, que é a razão. Resolvendo primeiro parênteses, dá 49. Fazendo agora a multiplicação, 49 vezes 4, dá 196. E somando com 8, o número encontrado, 204, que vai ser o termo da posição 50 dessa PA aí. Tá legal? Agora sim, vamos ao conteúdo de hoje. Em alguns problemas de PA, na verdade muitos, não basta acharmos somente o termo que está, numa PA. Muitas vezes precisamos saber quanto vai dar a soma de todos os termos dessa PA. Como assim? Voltando aqui no exemplo anterior, ó, quanto que daria a soma dos 50
primeiros termos dessa PA aí do exemplo 2, que começa com 8, 12, 16, 20, 24, 28. Então, quanto daria somando do 8 até o 50? Repara que fazer isso de 1 a 1 dá muito trabalho. Para isso, nós temos uma fórmula, que é essa daí que está em destaque em amarelo, que é o seguinte: Sn é a soma dos n primeiros termos. Como assim n? N é um termo qualquer. Então, se no exercício que é a soma dos 20 primeiros, vai ser o S20. A mesma ideia do AN. Aí a fórmula, você precisa saber o A1 mais o AN, que é o último termo, entre parênteses ali somados, vezes o N, que é o número de termos, dividido por 2. Vê que a razão não entra nessa fórmula, tá? Então, nós temos aí o primeiro exemplo, em que o primeiro termo da PA é 1 e a razão é 1. Então, calcule a soma dos 100 primeiros. Ou seja, uma PA que começa com 1, depois vai para o 2, para o 3, para o 4. Então, quanto vai dar a soma de todos esses caras? Repara que na fórmula a gente precisa do AN e que nós não temos no enunciado. No enunciado ele nos dá o A1, nos dá a razão e o N. Então, nós antes de usarmos essa fórmula, nós precisamos usar a fórmula anterior para descobrirmos quem é o centésimo termo dessa PA, porque nós queremos a soma do primeiro ao 100. Então, vamos achar o A100. É o A1, que é 100, mais o 100, que é o N, menos 1 vezes a razão, que é 1. Dentro do parênteses dá 99, 99 vezes 1 dá 99, mais 1, 100. Ou seja, o centésimo termo é o 100, até porque vai aumentando de 1 em 1, 1, 2, 3, 4, 5, então, obviamente, o centésimo termo vai ser o 100. Agora sim, nós vamos usar a fórmula. De que forma? No parêntese, repara que eu coloquei o 1, por quê? Porque no parêntese é o primeiro termo, que é o 1, mais o AN que você acabou de achar, que é o 100. Vezes esse 100 aí, quem é esse 100? Esse 100 é o N, é o número de termos. Sempre vai dividir por 2, sempre. Como é que nós resolvemos agora? Mais uma vez, precisamos resolver primeiramente dentro do parêntese. 100 mais 1 dá 101. Aí agora em cima nós temos 101 vezes 100, que dá 10.100. Repetimos o 2 embaixo. Agora nós temos aí uma fração. Uma fração ela é uma divisão. Então nós temos que dividir 10.100 dividido por 2 e nós obtemos como resposta 5.050, que é o resultado desse problema. Se nós somarmos 1 mais 2 mais 3 mais 4 até o 100, que é o último termo, vai dar 5.050, ok? Vamos ver mais um exemplo. 2 exemplos para a gente finalizar. Nós temos aí uma PA em que o primeiro termo é 10 e a razão é 5. Agora eu quero a soma dos 52 primeiros termos. Mais uma vez, precisaremos usar a fórmula do termo geral para achar o termo que está na posição 52. Então, eu preciso achar o A52. Por que 52? Porque ele quer a soma dos 52 primeiros. O A1 é 10, mais, entre parênteses, o N, que é 52, menos 1, vezes a razão, que é 5. Resolvendo dentro do parênteses, dá 51. 51 vezes 5 dá 255, mais o 10, 265 é o termo que está na posição 52. Agora, jogando na segunda fórmula que nós aprendemos hoje, o A1 é o 10, mais o AN, que é aquele valor que nós acabamos de encontrar, 265. Vezes o N, que é 52, dividido por 2. Muito cuidado, porque muitos alunos se equivocam e no lugar do N aí do 52, colocam o 5, que é a razão. A razão ela não aparece na fórmula da soma dos termos gerais. Resolvendo dentro do parênteses, nós temos 275. 275 vezes 52, 14.030. 14.030, para finalizar, você vai dividir por 2, 7.150, tá legal? E o exemplo 3, nós temos uma PA em que o primeiro termo é 96 e a razão é negativa, hein? É menos 6, ou seja, vai diminuindo de 6 em 6. Nós temos que calcular a soma dos 15 primeiros termos.
mesma coisa, nós precisamos achar o 15º termo, o A15. Então tá lá, o A1 96 mais o 15 menos 1, repara que a razão é negativa, eu botei ela entre parênteses. Então vai ficar 15 menos 1, 14 vezes menos 6. Já vimos que quando nós temos mais com menos na multiplicação dá menos, ó. Então fica menos 84, 14 vezes 6, 84. Agora, essa subtração é aquela subtração que a gente já está acostumado a fazer. 96 menos 84, é só diminuir. 12. Tá? Porque sinais diferentes a gente diminui e fica o sinal do maior. Né? A gente tinha dificuldade quando o número negativo é o maior, que aí vai dar negativo. Aí não é o caso. Então, o 15º termo é o 12. Substituindo na fórmula, A1, 96, mais o termo que a gente encontrou, 12, vezes o 15, que é o número de termos, dividido por 2. Dentro do parênteses dá 108, que é 96 mais 12. Vezes 15 dá 1620. Finalizando, dividindo por 2, dá 810. Tá legal? Então, aqui eu finalizo a parte da aula de hoje. Tá? Para a gente começar a fazer atividades, até para vocês terem nota. Então eu coloquei uma atividade aí no post para vocês fazerem, baseado nessas duas aulas, tá? Parecidas, eu só mudei valores, não é a minha intenção, né, exigir muito dentro desse contexto, o mínimo possível, mas eu vou valorizar, como muitos de vocês já tiveram aula comigo, sabem, o esforço de vocês. Tá legal? Então procurem fazer, entregar dentro do prazo, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Tá legal? Um forte abraço para vocês.